Olá, vamos falar dessa semana 10, que tem como tema que eu estou chamando de Asanas 2, né? Já passamos por uma primeira abordagem do Asana, e esse Asana 2, ele se refere à instalação da estrutura interna no corpo, em cada postura. Começo com um trecho de Clarice Lispector que diz: Tenho um pouco de medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim, fazemo-lo juntos com a respiração. E aqui a gente vai, né, conseguindo elaborar um pouco do que temos buscado com relação a essa instalação de uma estrutura interna no corpo. E quem tem acompanhado aqui os vídeos e quem tem acompanhado, né, o sequenciamento desses temas, vai se lembrar que a construção dessa estrutura, ela começa com o Merudanda, o eixo central do corpo, depois ela passa pela respiração, então tem um jeito de respirar. Depois eu falo da estrutura, que é uma espécie de fusão entre o eixo e a respiração. E agora a gente está falando da instalação dessa estrutura, ou seja, a instalação desse jeito de respirar, que está relacionado a um certo eixo, que está relacionado a uma certa configuração de corpo. Tenho um pouco de medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é o desconhecido. Se nós estamos nesse caminho de deixar as coisas em aberto, de não, né, racionalizarmos ou não ficarmos utilizando esse nosso instrumento psíquico para ficar antecipando hipóteses, né, o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim, né, fazemo-lo juntos com a respiração. O quanto disso, né, o quanto é feito por mim, o quanto é feito pela respiração ou pelo corpo ou por essa integração. Então, eu queria falar um pouco sobre essa instalação, né, da estrutura. A gente desenvolveu uma certa estrutura. Desenvolveu essa estrutura principalmente na postura de meditação, também fez uso dela um pouco na postura em pé, talvez em algumas outras poucas posturas, mas de uma forma assim razoavelmente repetida, né? Onde essa estrutura ela é composta por uma firmeza que vem do assoalho pélvico, uma firmeza que vem da cavidade abdominal, fornecendo resistência para a descida do diafragma, a descida do diafragma que é feita por uma inspiração razoavelmente aprofundada, direcionada lá para o fundo do tronco, como se quisesse produzir um preenchimento da cavidade pélvica. Quando esse diafragma vai descendo, quando encontra essas resistências, há uma certa compactação da cavidade abdominal e pélvica, né? Assim, uma aglutinação, uma compactação. Isso também ajuda a dar sustentação e não deixar a coluna lombar colapsar. Quando o diafragma se apoia sobre essa cavidade abdominal firme, ele se alarga, as costelas inferiores se expandem um pouco mais, ele ganha suporte, né? Ele se apoia, ele tem sustentação. E o corpo vai tendo sustentação para que as costelas e o tórax possam se expandir. E assim, das costelas inferiores até as costelas mais altas, né? Isso vai tendo uma certa expansão. As costelas estão ligadas na coluna torácica, então se as costelas se abrem um pouco mais, a coluna também se descomprime um pouco mais, evita a coluna torácica de se colapsar, né? Isso no momento inspiratório, mas no momento expiratório, aquela firmeza, a gente volta lá para a firmeza do abdômen, ela
ela segue, ela não larga o diafragma, né? Não é porque ele vai voltando, o abdômen vai ajudando a empurrar esse diafragma de volta lá para cima, continua dando sustentação, continua dando suporte. Esse impulsionamento expiratório faz com que o diafragma então vá pressionando a base dos pulmões e a expiração vai se dando sem que as costelas tenham que se fechar a base de esforço. É claro, elas voltam um pouco, mas elas permanecem um pouco mais armadas, um pouco mais montadas, sustentando esse distanciamento das costelas e das vértebras torácicas. Essa tem sido a nossa estrutura, uma estrutura dinâmica, né? Então a gente também ficou praticando, ficou observando como essa estrutura é dinâmica, porque se ela é dependente da respiração, a respiração está acontecendo a cada instante, ela modifica, né? É diferente na inspiração, é diferente na expiração, mas não só, é diferente em cada etapa, cada micro instante inspiratório, cada micro instante expiratório. Né? O próximo instante é o desconhecido, fazemos-lo juntos com a respiração. Algo assim. E muito bem, muito bem. Acontece que cada postura, cada asana é uma postura, cada configuração corporal nos desafia, nos coloca limitações, nos impõe certas resistências e, e nos faz, né, com que a gente tenha que adaptar essa estrutura. Então a nossa estrutura, ela precisa ser construída ou instalada, né, a cada postura, a cada asana e a cada instante dentro de cada postura, de cada asana. Ela não é uma estrutura pré-fabricada que a gente pega e acopla independentemente da configuração corporal. Né? Não é uma estrutura que a gente enfia goela abaixo. Né? Não, ela é uma estrutura assim, artesanalmente construída, montada, instalada, ajustada, né? Rearranjada a cada instante, a cada postura, a cada configuração corporal. E a gente começa a se dar conta disso quando a gente faz posturas muito simples, né? Por exemplo, uma postura de extensão, ela me traz um certo jeito de respirar, né? O abdômen está estendido, o quadril anterior provavelmente está um pouco estendido, as costelas tendem a estar naturalmente mais expandidas na frente. Né? Então o abdômen aqui já está estendido, talvez eu não consiga colocá-lo tão para dentro, né? Ele não se move tanto. Enfim, o abdômen precisa ficar firme também para sustentar ainda com mais intensidade a coluna lombar, para que ela não fique lá sozinha e corra o risco de, de ter algum de uma sobrecarga, né? Diferente de uma postura de flexão, com a pinça, eu flexiono o tronco à frente. O abdômen ele está ao contrário de estar estendido, ele está ali, né, completamente disponível. E, e a construção da postura, então, ela vai se dando de outra maneira. A instalação dessa estrutura interna, ela vai acontecendo de outra maneira. Né? O abdômen, se ele ficar relaxado, todo o movimento respiratório vai sendo deslocado para lá. Então, o abdômen ele vai entrando, né? Ele vai sendo recolhido para dentro e para cima, como se empurrasse o diafragma lá para cima. Isso nas inspirações, isso nas expirações. E, e assim a gente vai vendo, né, como essas posturas elas podem ser diferentes. Lateralizações, torções, posturas invertidas, posturas em pé, posturas deitadas, posturas sentadas, deitadas de costas, deitadas de bruços. Né? Cada postura vai trazer algo que, que nos obrigue, né? Nos leve a ter que ter essa constante atenção à nossa construção e à instalação dessa estrutura interna.
Muito bem. Quando a gente vai começando a fazer isso, é preciso ter, talvez, essa construção passo a passo, né? E ficar repassando essa construção passo a passo, para que a gente não perca, não se esqueça, porque isso ainda não está introjetado, isso ainda não está absorvido, incorporado. À medida que a prática vai sendo feita, à medida que a gente vai atravessando, né, esse momento, que às vezes é um momento assim um pouco cansativo, às vezes parece que as coisas são um pouco enrijecidas, às vezes parece que as coisas são um pouco engessadas, fala, nossa, mas toda a postura eu tenho que trazer essa estrutura. Então, num primeiro momento, sim, né? Num primeiro momento, talvez isso seja algo que precisa ser feito assim com um certo esforço e contra talvez um desejo de largar tudo isso. O fato é que à medida que isso vai sendo praticado, à medida que o corpo vai introjetando, à medida que o corpo vai absorvendo essa forma de fazer, e você vai encontrando sentido, não sentido racional, mas você vai encontrando sentido no corpo, a postura faz sentido, né? Quando a postura passa a fazer sentido, o corpo vai absorvendo isso, vai incorporando. E uma coisa muito interessante que acontece, quando o corpo incorpora, ou seja, quando as coisas passam a ser feitas de uma maneira mais autônoma pelo corpo, né? E eu não preciso ficar ali racionalmente, solo pélvico, diafragma, abdômen, costelas, coluna, tá? Inspira na expiração, né? Não precisa ficar fazendo isso. O corpo, ele já aprendeu a fazer, e a gente vai se orientando só pela busca da sensação, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa sensação. As coisas acontecem de uma forma muito mais interessante. Primeiro, as coisas acontecem com muito menos esforço, né? E segundo, as coisas acontecem de uma forma muito mais sistêmica, muito mais assim simultânea, né? Então o passo a passo, que é a forma didática, a forma da mente, ela é assim, é de um em um. Então é assoalho pélvico, é abdômen, é diafragma, é lombar, é coluna torácica, é costela, né? E assim, então a gente tem um passo a passo, tem uma didática, tem uma sequência mais ou menos linear para isso. O entendimento do corpo, quando ele absorve, ele não se utiliza de uma sequência linear. Ele trata as coisas de uma forma muito mais sistêmica e uma inspiração ela faz isso tudo simultaneamente. Todos os encaixes e os arranjos, eles acontecem simultaneamente e eles vão acontecendo com muito menos esforço. Essa coisa do menos esforço, basta a gente pensar em tudo que a gente vai aprendendo na vida, né? Tudo que a gente começa a aprender uma primeira vez nos requer mais esforço, nos requer esforço, quer seja esforço físico mesmo, né? Ou um esforço mental, aprender a tocar um instrumento, aprender uma língua nova, né? É um esforço mental. Ou aprender uma arte marcial, né? Além do esforço mental, tem um esforço físico que vai se reduzindo cada vez que você, né, aprende a ter precisão, precisão. Ou natação, né? Menos esforço, menos esforço, menos esforço, e aí longas jornadas, né? Com a prática dos asanas é a mesma coisa. A gente vai passando, atravessando por esse momento, assim, onde precisa ter um certo esforço mental, até para não desistir de construir essa estrutura, porque eu sei que ela é, né, demandante. Eu sei que ela não é assim tudo aquilo que a gente queria dentro de uma postura, relaxar, né, soltar. Mas eu estou aqui dizendo e prometendo que esse momento passa, e uma vez que ele passa, né, quando ele passa, nós não queremos mais voltar atrás, e a gente está indo no caminho de estabilidade e conforto simultaneamente quando a gente sustenta isso, né? E a postura, a estrutura, ela não vai ser feita quando isso acontece às custas de um certo esforço, ela vai ser sustentada de uma maneira muito natural, uma maneira muito firme e muito natural.
Muito bem. Outra coisa interessante e importante, né? Quando a gente vai fazendo as posturas dessa forma, a gente vai percebendo a força e a potência de cada postura. Pode ser uma postura muito simples, pode ser uma postura mais complexa, né? Não precisa ser uma postura difícil, né? A gente pode encontrar potência em posturas muito simples à medida que a gente encaixa a respiração. E então, está aqui uma ideia que eu queria construir com vocês, tenho procurado abordar isso na prática. Quero tentar explicar isso aqui um pouco agora. Talvez tenha ficado claro já durante as práticas, durante as posturas, durante as nossas experimentações, que quando nós deixamos o abdômen relaxado, né? Deixamos o abdômen relaxado, e a respiração ela segue aquele certo padrão um pouco mais aprofundado, com as inspirações direcionadas lá para o fundo do tronco, né? Ou seja, as inspirações estão sendo direcionadas lá para baixo. Se o abdômen está relaxado, é ele que vai se mover. É natural que o movimento respiratório se desloque para ele, porque o abdômen relaxado é a área do nosso corpo mais. Né? Então, deu uma travadinha. O abdômen relaxado é a área do nosso corpo mais móvel, com maior mobilidade. Então, é para lá que o movimento respiratório vai escoar. Tá? Ele não vai ficar movendo as coisas difíceis, ele vai para o lugar mais fácil e vai ficar movendo ali o abdômen. Acontece que, se a gente está querendo construir um corpo, esse corpo de sensações, esse corpo, esse corpo onde a respiração, né, participa de maneira integrada, é como se a gente tivesse, quando respira dessa maneira, com o abdômen relaxado, com a respiração quase separada do corpo, né, quase apartada, uma cisão entre o que a gente entende como corpo e o que a gente entende como respiração. Só tá, você está exagerando um pouco. Talvez esteja exagerando um pouco. A respiração está lá, claro, no corpo, está acontecendo ali no abdômen. Mas, mas ela está movendo ali, né? Ela está acontecendo de forma quase como um processo em paralelo. Talvez a gente entenda isso só na prática mesmo. À medida que você vai firmando o abdômen, como se fosse trazendo a respiração para dentro, internalizando a respiração, absorvendo a respiração. Por que internalizando? Por que absorvendo? Porque se o abdômen fica firme, ele já não está mais livre para se movimentar e esse fluxo respiratório ele vai precisar encontrar outros caminhos. E à medida que ele vai encontrando outros caminhos, vai havendo uma expansão do fluxo respiratório pelo corpo. Onde ele vai encontrar? Isso vai depender de cada postura, vai depender de cada configuração corporal, vai depender de quão profundo a gente respira, vai depender de quanto a gente firma o abdômen, vai depender de uma série de fatores, né? De uma série de nuances dessa estrutura que né, é cuidadosamente ali feita, né, sob medida para cada instante, artesanalmente construída. Bom, então à medida que a gente vai deixando, né, de permitir que o abdômen, quase como um corpo independente, separado, fique ali se movimentando e traz a respiração para dentro, o corpo engole a respiração, traz para si, traz para dentro, essa respiração começa a se integrar. E essa respiração começa a buscar caminhos, começa a se expandir, começa a interagir com o nosso ambiente interno, começa a interagir mais com o eixo da coluna vertebral, né? A gente vai trazendo essa respiração para dentro e começa a alcançar lugares e cantinhos menos habituais. Eu gosto de me referir a isso como um fluxo respiratório, né? Ou como fluxo de uma substância respiratória. Essa substância respiratória que não é o ar está sempre lá no mesmo lugar, né? Mas
essa substância que extravasa, que alcança o corpo, essa substância feita, né, e que circula no nosso corpo de sensações, uma substância imaterial, desse corpo imaterial, desse corpo sensível, né, e que vai alcançando espaços que antes não alcançava ou não alcançaria se mantivesse o abdômen ali, relaxado, de forma quase separada. Então, o que a gente está procurando, e que tem a ver com a parte da potência da postura que eu me referi um pouco antes, é que uma postura se torna muito potente à medida que ela absorve a respiração dentro de uma certa estrutura, né? Formatada por uma certa estrutura, uma estrutura que é feita sob medida ali para aquela postura, para aquele momento, a cada instante, diferente na inspiração, diferente na expiração. Isso nos coloca, né, de maneira muito unida, muito conectada com cada instante do que está sendo feito ali. Tenho um pouco de medo, medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim, fazemos-lo juntos, com a respiração. Fazemos-lo juntos, com a respiração. Muito bem, gente. Então, essa é a ideia da semana, que a gente possa ir aprendendo a instalar, né, de maneira artesanal, de maneira assim ajustada a cada postura, a cada instante, junto com a respiração, essa estrutura dinâmica, viva, pulsante e adaptável, né? Conformável, adaptável a cada configuração, a cada momento, tá? Do corpo. Então, agradeço a escuta e seguimos boas práticas.